Bom, hoje nós vamos falar, é algo comum, às vezes pode até ser uma marquinha, mas a verdade é que é preciso sim, viu? Cuidado, acompanhamento. E quando será que dá para tratar as varizes? Então, para nos responder essas e outras perguntas que você pode mandar pelo nosso WhatsApp, eu converso agora então com o especialista, doutor Fabrício Duarte. Muito boa tarde, obrigada pela vinda, doutor. Oi, boa tarde, Sabrina. Obrigado pelo convite. Boa tarde, telespectadores. É comum mesmo, né? Varizes é um assunto que vira e mexe, principalmente mulheres falam mais. Aliás, eu começo perguntando, é mais comum em mulheres que homens? Sim, as varizes é mais comum em mulheres. Varizes acomete aproximadamente 50% da população brasileira, numa proporção de 4 a 3 para mulheres para um homem. Bom, a gente tem algumas perguntas, porque muito também tem se é mito, é real, não é? E a gente separou algumas dessas perguntas, alguns desses questionamentos mais comuns, para a gente poder responder a partir de agora. Vamos dar uma olhadinha, então, na primeira pergunta aí na tela para a gente dar uma olhada? Tá aí, ó. A primeira pergunta que a gente está vendo é: usar salto alto pode ajudar a aparecer? Então, Sabrina, existem alguns mitos, alguns folclores em relação às varizes, né? E uma delas é o salto alto. Todo mundo fala, eu uso muito salto alto e vou ter varizes. Varizes é uma predisposição genética e essa predisposição genética a gente não consegue modificar. Não quer dizer que a sua mãe, o seu pai tem varizes que você vai ter varizes também. Mas o salto alto, não existe nada provado que ele cause varizes. Então é um mito. Você pode utilizar o seu salto alto, ficar Cruzar as elegante, pernas de vez em cruzar quando. as pernas, que não é isso que vai causar varizes, não. Por outro lado, então, maus hábitos podem facilitar o aparecimento? Sim. Algumas profissões, eu sempre brinco que tem algumas profissões que se eu não existisse eu estava desempregado. Por exemplo, professores ficam muito em pé, cabeleireiros ficam muito tempo em pé. Então, o ato de você ficar muito tempo em pé, parado, na mesma posição, provoca o aparecimento de varizes. Mas, por outro lado, você ficar também sentada o dia todo na frente do computador também não ajuda. Então, é importante caminhar de vez em quando. O ato de caminhar ajuda a circulação. Sempre que possível, colocar as pernas para cima. Isso é uma dica muito boa mesmo, né? E, é colocar o hábito no dia a dia também. Agora vamos para a segunda pergunta, questionamento ou mito, né? Vamos ver. É hereditário? É um pouco até do que o doutor falou há pouco, né? Sim. Existe uma predisposição genética. Não quer dizer que o teu pai ou a tua mãe tem varizes que você vai ter. Você tem que se cuidar, fazer medidas preventivas, porque essa predisposição a gente não consegue modificar. E o sexo feminino, como a gente comentou anteriormente, mulheres têm mais do que homem. Então, hábitos saudáveis para não ter varizes. Primeiro, atividade física. Sempre que possível, faça atividades físicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem que fazer 150 minutos de atividades físicas por semana, o que dá 3 vezes 50, é bastante coisa, Sim. tá? Uma alimentação saudável, cuidar do sobrepeso, evitar ficar muito tempo na mesma posição. E o que eu sugiro fortemente, quando está aparecendo as varizes, já tratar, não deixar acumular, porque varizes é uma doença evolutiva, ela tende a piorar progressivamente com o passar do tempo. Vamos a mais uma pergunta então agora, um dos nossos questionamentos em relação a varizes hoje. Até aproveitando então a gente mostrar a pergunta, o doutor tocou na parte do tratamento. Isso. O quanto a medicina evoluiu até para tornar mais confortável, que às vezes mulheres podem ter, eu tenho medo, eu não quero. Sobre o tratamento de varizes, ele evoluiu muito. O tratamento que eu realizo hoje em dia não é o tratamento que a gente realizava 10 anos atrás. A medicina está evoluindo para cada vez métodos menos invasivos. Então, existe atualmente tratamentos como o laser, tá? Onde você trata as varizes através de um fenômeno físico. A espuma, que é injetada uma substância esclerosante em forma de espuma, que faz desaparecer a veia. A radiofrequência, ou seja, cada vez menos estamos operando menos pacientes. Então, a cirurgia, em 80% dos casos, a gente já conseguiu abolir. Através de tratamentos menos invasivos e com menos complicações aos pacientes. E uma recuperação melhor, então? Uma recuperação melhor, exatamente. Tem mais uma perguntinha ali, vamos dar uma olhadinha na nossa arte que a gente montou para realmente tirar essas dúvidas. Cirurgia não resolve, volta, isso é muito comum. Tem gente que diz, eu não vou fazer já operei, né? Já voltou tudo. Bom, varizes é uma doença crônica e evolutiva, tá? Varizes, ela tem tratamento. Se não fizer nada, ela vai piorar com o passar do tempo, mas
nós temos milhares de veias na nossa perna e 36% da nossa veia do nosso corpo estão nos membros inferiores. Então, a veia tratada, ela tende a ser resolvida o problema dela. Novas veias, como a gente conversou, a predisposição genética, elas podem surgir. Por isso, a importância de um tratamento precoce e de ter uma vida saudável para não sofrer das varizes. Verdade. Tem mais uma, agora vamos dar uma olhadinha na próxima que a gente separou para a gente abordar o assunto. Quais as complicações? Não fui, não fiz a consulta, não fiz a cirurgia mesmo indicada, e aí? Ótima pergunta isso daí. Porque varizes é uma doença. Além, claro, tem uma questão estética, mas tem um problema também de saúde. Então, se não tratadas, as varizes podem complicar. Causa dor, dor nas pernas, cansaço, queimação, inchaço, tá? E aí, o que vai acontecer? A perna vai ficando preta, escura. E em casos extremos, pode evoluir por um sangramento, né? Pode sangrar essas varizes, pode inflamar, ou pode até dar uma ferida de difícil cicatrização ou uma trombose venosa, que é a complicação mais temida. O grande recado, então, é estar sempre com o acompanhamento do especialista, Eu né, doutor? sugiro fortemente não deixar cortar o mal pela raiz, conversar com o seu angiologista regularmente para ficar com as pernas bonitas e saudáveis. Muito obrigada pela vinda. Olha, ótimos Eu que esclarecimentos agradeço. mesmo. Obrigada e um Obrigado. bom fim de semana. Obrigado, Galvez. Até mais.